presidente do Senado da Câmara do Rio de Janeiro, entregou ao príncipe o abaixo-assinado pedindo sua permanência no Brasil? Resposta 1. José Clemente Pereira. Foi o presidente do Senado da Câmara do Rio de Janeiro que entregou ao príncipe o abaixo-assinado pedindo sua permanência no Brasil. Governador das Armas da província da Bahia, que foi destituído do cargo, situação que foi o estupim para os conflitos na Bahia. Resposta 3. Brigadeiro Manuel Pedro de Freitas Guimarães. Foi o governador das Armas da província da Bahia, que foi destituído do cargo. Assumiu a regência em razão da viagem de Dom Pedro a São Paulo e convocou os demais membros da regência para uma reunião emergencial. Resposta 2. Dona Leopoldina Carolina Josefa de Habsburgo-Lorena. Foi quem assumiu a regência em razão da viagem de Dom Pedro a São Paulo, e foi ela que convocou os demais membros da regência para uma reunião emergencial. Deputado pela província de São Paulo, em carta enviada a Dom Pedro, informava que Dom João VI era refém das Cortes Gerais. Resposta 4. Antônio Carlos de Andrada. Foi o deputado pela província de São Paulo quem enviou a carta a Dom Pedro, informava que Dom João VI era refém das Cortes Gerais. Principal ministro de Dom Pedro, teve participação fundamental nos eventos que culminaram na proclamação da independência. Resposta 1. José Bonifácio de Andrada e Silva. Foi o principal ministro de Dom Pedro, e teve participação fundamental nos eventos que culminaram na proclamação da independência. Oficial responsável pela entrega a Dom Pedro os documentos vindos de Portugal. Resposta 3. Paulo Emílio Bregaro. Foi o oficial responsável pela entrega a Dom Pedro os documentos vindos de Portugal. Governador das Armas do Rio de Janeiro, liderou a tropa portuguesa que se opôs à decisão de Dom Pedro de não retornar para Portugal. Resposta 2. General Jorge de Avilés Zuzarte de Souza Tavares. Foi o governador das Armas do Rio de Janeiro, liderou a tropa portuguesa que se opôs à decisão de Dom Pedro de não retornar para Portugal. Em que consistia a proposta dos deputados paulistas para a instalação de 2 centros de decisão no Império Português? Resposta 4. Cada um com poder executivo e legislativo para tratar assuntos locais, e há uma Assembleia Geral para tratar de assuntos relativos aos territórios do Império Português. Retorna a Portugal, então governado por uma regência escolhida pelas. Com o retorno do. Essa regência é dissolvida e Dom João passa a governar com o auxílio de um. Resposta 3. Dom João VI retorna a Portugal, então governado por uma regência escolhida pelas Cortes Gerais. Com o retorno do rei, essa regência é dissolvida e Dom João passa a governar com o auxílio de um ministério. Recebe um. Com milhares de assinaturas pedindo sua. No Brasil, o príncipe resolve atender ao pedido, ficando essa data conhecida como. Resposta 2. Dom Pedro recebe um abaixo-assinado com milhares de assinaturas pedindo sua permanência no Brasil. O príncipe resolve atender ao pedido, ficando essa data conhecida como Dia do Fico. Viaja por diversas localidades de Minas, província onde sua autoridade estava sendo questionada por alguns membros da. Na ausência do presidente da província. Resposta 4. Dom Pedro viaja por diversas localidades de Minas Gerais, província onde sua autoridade estava sendo questionada por alguns membros da junta governativa, na ausência do presidente da província. Assina um documento determinando que nenhum vindo das cortes seja obedecido no Brasil sem o do príncipe regente. Resposta 1. Dom Pedro assina um documento determinando que nenhum decreto vindo das cortes seja obedecido no Brasil sem o cumpra-se do príncipe regente. Assina um decreto convocando uma
que deverá funcionar a parte das. Resposta 3. Dom Pedro assina um decreto convocando uma Assembleia Geral Constituinte e Legislativa, que deverá funcionar a parte das Cortes Gerais. 1. Proíbe o desembarque do território brasileiro sem o consentimento do. Resposta 2. Um decreto proíbe o desembarque de tropas portuguesas no território brasileiro sem o consentimento do príncipe regente. Em viagem a. Dom Pedro recebe. Que tornam insustentável a manutenção dos laços com Portugal e proclama a. Do Brasil. Resposta 4. Em viagem à província de São Paulo, Dom Pedro recebe documentos que tornam insustentável a manutenção dos laços com Portugal e proclama a independência do Brasil. O príncipe regente é aclamado com o título de em uma cerimônia realizada no que contou com a presença da corte, das tropas e da população. Resposta 1. O príncipe regente é aclamado imperador constitucional com o título de Dom Pedro I em uma cerimônia realizada no Campo de Santana, que contou com a presença da corte, das tropas e da população. É coroado imperador na mesmo local em que, anos antes, seu pai fora coroado rei. Resposta 1. Dom Pedro é coroado imperador na Capela Real, mesmo local em que anos antes, seu pai, Dom João, fora coroado rei. Parabéns! Você chegou ao final.